Bom, querido do oitavo A, belezinha? Belezinha, né? Então aí, ó, estamos de volta. Mais um vídeo de português para nós, beleza? A gente dá uma adiantada nisso aí, pelo amor de Deus. Então peguem a apostila, fazendo favor. A página, vocês já estão vendo aí na tela, né? É a página 25, aulas 7 e 8, para a gente encerrar aí a sequência 2 e partir para a sequência 3. Depois partir para a próxima apostila e assim caminha a humanidade. Beleza? Então, beleza. Então, vamos lá. Língua portuguesa, página 25, aulas 7 e 8. Ampliando os conhecimentos, avaliando minha aprendizagem. Objetivos da aula. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, né? Aí, garoto. Compreender o conceito de resumo, a sua finalidade, características básicas, estratégias de composição e os objetivos comunicativos. Usar uma sequência corrente de enunciados na ordem direta e que estejam interligados. E também avaliar o processo de aprendizagem dos estudantes de forma participativa e colaborativa. Então vamos lá. 1. O resumo em foco. A. Leia os 3 resumos sobre o artigo A Cultura da Paz, de Leonardo Boff, e mesmo sem ter lido o texto, marque qual dos 3 resumos foi melhor elaborado e informa com precisão dados sobre o artigo. O Leonardo Boff, só para contextualizar vocês aí, ele é um teólogo. O que é um teólogo? É uma pessoa que estuda Deus. Teo é Deus, logo é estudo. Né? Então a teologia é o estudo de Deus. Eu tenho vários livros aqui em casa do Leonardo Boff. Tem a Águia e a Galinha, eu sei que o nome é esquisito, mas ele fala sobre pessoas que são águias, né, mas que se comportam como se fossem galinhas. Tem medo de tudo e tal. É bem legal. Ele escreve muito bem. Então vamos lá. Resumo 1. Ele diz que a cultura dominante se caracteriza pela vontade de dominação da natureza e do outro. É possível superar a violência? Freud diz que é impossível controlar o instinto de morte. Boff diz que a evolução humana sempre esteve regida pela violência. Veja-se, por exemplo, o número de atos de violência contra a mulher em São Paulo. Precisamos opor a cultura da paz à cultura da violência. Onde buscar as inspirações para a cultura da paz? Somos seres sociais e cooperativos. Temos capacidades de afetividade. O homem pode intervir no processo de evolução. Desde os tempos de César Augusto, os filósofos acham que o cuidado é a essência do ser humano. Gandhi, Dom Helder Câmara e Luther King são figuras que deram exemplo de comportamento. Eu acho que todos nós devemos lutar pela paz. Resumo 2. Leonardo Boff inicia o artigo A Cultura da Paz, apontando o fato de que vivemos em uma cultura que se caracteriza fundamentalmente pela violência. Diante disso, o autor levanta a questão da possibilidade de essa violência poder ser superada ou não. Inicialmente, ele apresenta argumentos que sustentam a tese de que seria impossível, pois as próprias características psicológicas humanas e um conjunto de forças naturais e sociais reforçariam essa cultura da violência, tornando difícil a sua superação. Mas, mesmo reconhecendo o poder dessas forças, Boff considera que, nesse momento, é indispensável estabelecermos uma cultura da paz contra a da violência, pois esta estaria nos levando à extinção da vida humana no planeta. Segundo o autor, seria possível construir essa cultura pelo fato de que os seres humanos são providos de componentes genéticos que nos permitem sermos sociais, cooperativos, criadores e dotados de recursos para limitar a violência. E de que a essência do ser humano seria o cuidado, definido pelo autor como sendo uma relação amorosa com a realidade, que poderia levar à superação da violência. A partir dessas constatações, o teólogo conclui incitando-nos a despertar as potencialidades humanas para a paz, construindo a cultura da paz a partir de nós mesmos, tomando a paz como projeto pessoal e coletivo. Vira a página. Resumo 3. No artigo A Cultura da Paz, Leonardo Boff defende a necessidade de construirmos a cultura da paz a partir de nós mesmos. O autor considera que isso é impossível,
uma vez que o homem é dotado de características genéticas especiais que lhe permitiram vencer a violência. Tá aqui é o seguinte, gente, ó, igual ele fala lá no enunciado da questão. Nós não lemos o artigo do Leonardo Boff. Esse aqui, ó, A Cultura da Paz. E o que eles fizeram aí? Eles colocaram 3 resumos desse artigo que a gente não leu. Você entendeu como é que é? Nós não lemos esse artigo, A Cultura da Paz. Né? Mas eles colocaram aqui na apostila 3 resumos que 3 pessoas diferentes fizeram desse artigo, que a gente não leu. É para vocês marcarem um xizinho no qual resumo que você acha que está melhor. Ah, mas a gente não leu, professor, o artigo. Sim, a gente não leu, mas dá para saber, né, gente? Igual eles falam aqui, ó. Ó, mesmo sem ter lido o texto, marque qual dos 3 resumos foi o melhor elaborado. Dá para saber, vai. Eu também não li o texto. Mesmo sem ter lido esse texto, esse artigo do Leonardo Boff, A Cultura da Paz, dá para saber qual desses 3 resumos aí que foi melhor elaborado, como diz aqui. Tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão marcar um xizinho no resumo 1, ou no resumo 2, ou no resumo 3. Ou melhor, vocês vão marcar um xizinho no qual resumo você acha que foi melhor elaborado. Beleza? Ah, eu achei que o resumo 1 tá mais legal, marca o xizinho. Ah, eu achei que o 2 tá mais legal, marca o xizinho. Não, o 3 tá mais legal, marca o xizinho. Entendeu? É um xizinho no resumo que você acha que tá, como diz aqui, melhor elaborado. Beleza? É um só. Ou é o 1, ou é o 2, ou é o 3. Tá? Vamos lá. B. Assinale as alternativas que justifiquem a escolha do melhor resumo dentre os 3 que foram lidos. Então, você já marcou, né? Na A você marcou qual resumo você achou que ficou melhor. Agora você vai assinalar as alternativas que justificam essa sua escolha. Ah, eu escolhi, sei lá, o resumo 2 por causa disso, disso e disso. Como ele está dizendo aqui, ó, assinale as alternativas no plural, então você pode marcar mais de uma, tá? Então vamos lá. Por que você marcou um dos 3? Agora ele está perguntando por que você marcou esse que você marcou, tá? Você pode marcar quantas você achar necessário aqui. Correção gramatical e léxico adequado à situação de produção. Léxico. Vocês estão com a apostila física, né? Então, escreve em cima aí dessa palavra aí, ó, léxico. É vocabulário, tá bom? Tá. Seleção das informações consideradas importantes pelo leitor e autor do resumo. Seleção das informações colocadas como as mais importantes no texto original. Indicação de dados sobre o texto resumido, no mínimo, autor e título. O resumo permite que o professor avalie a compreensão do texto lido, incluindo a compreensão global, o desenvolvimento das ideias do texto e a articulação entre elas. Apresentação das ideias principais do texto e de suas relações. Comentários pessoais misturados às ideias do texto. Menção do autor do texto original em diferentes partes do resumo e de formas diferentes. Menção de diferentes ações do autor do texto original. O autor questiona, debate, explica. Texto compreensível por si mesmo. Como assim? É o que fala lá, mesmo sem a gente ter lido o texto original, dá pra gente entender sobre o que o resumo está falando? É isso que ele está perguntando aqui. Cópia de trechos do texto original, sem guardar as relações estabelecidas pelo autor ou com relações diferentes. Então você vai marcar quantas você achar necessárias aí. Né? Tipo, características de um bom resumo, vamos dizer assim, tá? Beleza. 2. Leia e analise o resumo e, na sequência, responda às questões. Resumo. O mercado editorial brasileiro demanda, escreve em cima se você quiser, precisar, exige, tá? Há algum tempo, uma coleção que contemple e também ordene de forma sistemática a multiplicidade de vertentes dos estudos sobre a linguagem, de modo a contribuir para uma visão ampliada e consistente de trabalhos representativos da pesquisa nesse campo. A coleção Ideias sobre Linguagem vem atender essa demanda, oferecendo aos estudiosos e profissionais da área a possibilidade de atualização em novas abordagens teóricas e metodológicas, através de obras que permitam ao leitor uma visão transversal da linguagem. Transversal, no caso aí, pode colocar em cima se você quiser, abrangente, tá? Com esse objetivo e visando ainda divulgar e socializar trabalhos de qualidade,
que quase sempre ficam restritos ao âmbito da pós-graduação. Âmbito, se quiser colocar aí em cima, é parecido com ambiente. Para vocês terem uma noção. Isso, ambiente. A editora Mercado de Letras e a coordenação editorial da coleção selecionaram grandes nomes da linguística aplicada e de áreas afins. Linguística, gente, não é linguista não, pelo amor de Deus. Linguística é a ciência que estuda as línguas do mundo. Eu, na minha faculdade de letras, que foi para eu aprender a ser professor de português e inglês, eu tinha uma matéria chamada linguística. Ela ensina a origem, como que as línguas do mundo funcionam. É bem legal, tá? Então, beleza. Bem como novos talentos de diferentes universidades brasileiras. Esta nova coleção contribuirá para a contínua formação daqueles que efetivamente necessitam de se beneficiar, em sua prática profissional, dos constantes avanços trazidos pela pesquisa em linguagem. Esse texto é de I. Signorini, investigando a relação oral-escrito. São Paulo, Mercado das Letras, 2001. Tem 20 anos este texto. Olha lá. Você considera que o resumo dispensa a leitura do texto original? Por quê? Então aqui ele está perguntando, para você colocar nessas duas linhas aí, em outras palavras, o que ele está perguntando? Nada. Está perguntando assim, mesmo sem você ter lido o texto original, do qual esse texto que a gente acabou de ler é apenas um resumo, mesmo sem você ter lido o texto original, dá para entender, só por esse textinho que a gente acabou de ler, dá para entender qual que é o assunto dele? Se der, você coloca assim: o resumo acima dispensa a leitura do texto original, porque é possível compreender sobre o que ele fala. Agora, se você acha que não, você vai colocar assim: o resumo acima não dispensa a leitura do texto original, porque eu não entendi o que ele quis dizer. Tá? Então, escolhe o que você vai escrever. Vira a página. B de bola. O que o autor do resumo apresentou? Apresente fragmentos do texto para comprovar a sua resposta. Aí na B está perguntando para você colocar aí nessas três linhas qual que é, então, o assunto principal sobre o qual o resumo trata aí, tá bom? E a C, onde você acha que circulou esse tipo de resumo? Porque assim, gente, um texto ele não interessa para todo mundo. Ele tem um público-alvo, né? Um texto sobre, sei lá, tô chutando aqui, sobre motos, ele vai interessar para pessoas que andam de moto, para uma pessoa que, como eu, que não tem nem carteira de motorista, né? Que inclui moto, para que vai interessar um texto, né? Nada. Certo? Então, todo texto, já comentei com vocês quando a gente estava em sala de aula, todo texto ele tem um público-alvo, a quem ele se destina, né? Então, com base no assunto desse resumo que a gente acabou de ler, para quem que foi escrito esse resumo? É isso que está perguntando aí na C. E com base nisso, onde você acha que circulou esse tipo de resumo? Numa revista especializada para, entendeu? Ou numa revista que fale sobre, coloca aí, ou revista ou jornal, tá bom? D de dado. Pesquise em um dicionário físico ou online os significados dos seguintes vocábulos. Vocábulos é a mesma coisa que palavras. E depois atribua um sinônimo e um antônimo. Que verdade legal. Eu gostei. Então, o que quer fazer aqui? Tem lá o vocábulo, que é a mesma coisa que palavra. Então, você vai pegar um dicionário, pode ser físico ou online, como diz ali. Daí tá lá, o verbo divulgar. Qual que é o... Daí, na tabela você vai preencher os três aí, Qual que é o vai olhar no dicionário, vai ver qual que é o significado do verbo divulgar. Daí na coluna do meio, você vai colocar um outro verbo que tem o mesmo sentido de divulgar. E na última coluna você vai colocar outro verbo que tem o sentido contrário de divulgar. Então, nas três colunas. Vê o outro aqui. Grande, né? Nesse retângulo maior, você vai colocar, de acordo com o dicionário, qual que é o significado da palavra grande. Na coluna do meio, uma outra palavra, mas que tem o mesmo sentido da palavra grande. E na última coluna, tá fácil demais, o contrário. Qual será que é o contrário de grande, né? Pois é. Nova. Qual que é o significado da palavra nova, de acordo com o dicionário? Outra palavra que tem o mesmo significado que nova e uma palavra que tem o significado contrário à nova. Difícil pra caramba essa última, né? O antônimo é sempre mais difícil. Mentira, é o mais fácil. Palavra talento. Qual que é o significado da palavra talento
Na coluna do meio, uma outra palavra que tem o mesmo sentido da palavra talento. E na última coluna, uma palavra que tem o sentido contrário. Tá depressa. Ah, mentira. Nossa, piada péssima. Leitor. Qual que é o significado da palavra leitor? Qual que é outra palavra que tem o mesmo significado da palavra leitor? E qual que é outra palavra que tem o significado contrário da palavra leitor? E por aí vai. Beneficiar, significado, outra palavra de mesmo sentido, outra palavra de sentido contrário. Estudioso, significado de acordo com o dicionário, outra palavra que tem o mesmo sentido, outra palavra que tem o sentido contrário. Belezeira? Belezeira. Página 28. Produção textual, resumo. Estudante, eu gosto quando ele fala assim, estudante. Sugerimos nesta atividade que você assista a 2 filmes, opa, esse é com nós mesmo, e em seguida produza um resumo, destacando as partes principais de cada um. Lembramos a necessidade de, após a produção, fazer uma revisão e em seguida reescrevê-la. Sugestões de filmes. Filme 1, A Procura da Felicidade. Esse filme é muito bom, é com o Will Smith e é uma história real. Depois eu pesquiso para vocês se tem nos serviços de streaming da vida, eu posto o print lá no grupo, tá? Filme 2, Como Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial. Esse filme é muito legal. É um filme indiano, a gente já assistiu, os professores quase todos conhecem, a gente já assistiu esse filme na escola, né, na nossa reunião semanal, na TPC. Ele é um filme indiano, é muito legal porque ele mostra uma cultura bem diferente da nossa cultura, mas ao mesmo tempo tem os mesmos problemas que qualquer ser humano enfrenta no mundo. Ele é um filme longo, são 2h30, se não me engano. Ele mostra um menininho que tem problema de aprendizagem. Daí o pai dele não entende ele, não tem paciência com ele. Daí tem um professor lá, gente boa pra caramba. Enfim, é muito legal esse filme. Dá dó em certas partes, mas é muito legal. Filme 3, Extraordinário. Esse filme é bem legal também, com a Julia Roberts e o Owen Wilson. Filme 4, Uma Lição de Vida. Esse eu não conheço. E filme 5, Menino do Pijama Listrado. Deus o livre, é muito legal, mas é muito triste. Ai, meu Deus. Só assista o filme 5, Menino do Pijama Listrado, se você tiver coração forte, porque ele é muito triste. Mas enfim, depois eu posto lá os prints aí dos filmes, tá? Minha produção textual, resumo. Daí tem um espaço pra você fazer, ó. Por que? É pra você assistir 2 filmes, louco. Então são 2 resumos. Mas resumo mesmo, porque ó, 1, 2, 3, 4, 6, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas cada. 2, 3, 4, 5, 6. Resumo mesmo. E. Opa, tem mais coisa ainda, louco. Página 29, 4. Avaliando minha aprendizagem. Depois de produzir o seu resumo, faça uma autoavaliação, respondendo às questões da ficha seguinte. Ficha de autoavaliação. 1. O texto está adequado ao seu destinatário? Agora é você falando sobre o texto que você escreveu, sobre o resumo que você escreveu. Né? O resumo que você escreveu está adequado para o público-alvo dele? É isso que está perguntando. 2. O texto transmite a imagem do que você compreendeu do filme? Você acha que o texto que você escreveu, o resumo que você escreveu sobre o filme, passa a ideia de que você realmente entendeu o filme? 3. Todas as informações que o autor do filme coloca como sendo as mais relevantes, as mais importantes, estão expressas no seu resumo? A posição do autor e seus argumentos? Ou seja, o que é mais importante do filme, você conseguiu colocar no seu resumo? E 4. No início do resumo, há uma indicação evidente do título e do autor do filme resumido? Ou seja, no seu resumo fica claro sobre qual filme que você está falando? Né? Isso é importante. Vira a página 5. Fica evidente de quem são as ideias resumidas, mencionando-se o seu autor de diferentes formas? No resumo, fica claro que as ideias que você está colocando lá não são suas, mas são do autor do filme? 6. Nossa, que fichona. O resumo pode ser compreendido em si mesmo por um leitor que não conhece o filme? Isso é importante. Tipo, eu nunca assisti ao filme. Se eu ler o seu resumo, eu vou saber sobre o que o filme fala? 7. Não há problemas de pontuação, frases incompletas, erros gramaticais, ortográficos, etc. Você deu uma conferida, tá tudo tranquilo aí? Né? Após a revisão do seu resumo, faça as alterações necessárias e reescreva-o.
E com isso nós acabamos a sequência 2. Beleza, oitavo A? Beleza, né? Então fiquem com Deus. Eu já posto lá no grupo. Assim que eu postar, eu posto os prints também dos filmes, tá? Por falar em print, deixa eu tirar um print aqui do nome dos filmes para eu procurar direitinho depois. Opa, sentiram aí o flash? Tá. Então beleza. Falou, oitavo A. Valeu. Obrigadão.